Barca de saída do Goiás para a Série B, outros dois concorrentes da mesma divisão têm um interesse na contratação, tanto do atacante Vinícius quanto também do Getúlio. Quero trazer mais detalhes sobre outros jogadores que deverão, e com certa urgência, entrar nesta lista antes do começo da competição, atletas que já não demonstraram nada em anos anteriores. E principalmente nesse campeonato goiano, eu colocaria uma lista de até 10 jogadores, alguns com contratos curtos, outros com vínculos longos, e esta necessidade de fazer esse rebalanço no Goiás. Se entre 5 e 7 reforços chegarão, eu pensaria no mínimo em 10 dispensas. Se o Goiás fosse de fato um pouco mais rigoroso nas suas contratações e dispensas, eu contrataria até uns 10, 12 jogadores e mandaria embora até uns 15. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira o canal de cortes, lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4 ou 5 minutos, direto ao assunto, você encontra logo aqui abaixo na descrição. Na Pix Brasil você ganha R$20 de graça. É isso mesmo, esse bônus de boas-vindas na plataforma, onde você faz o seu cadastro utilizando o link no primeiro comentário fixado e resgata esse valor para apostar como quiser. Como, por exemplo, nesse sabadão já teremos as finais dos estaduais com a vitória do Atlético Paranaense contra o Maringá, pagando 1,75 a cada real apostado. No Gauchão, Grêmio e Juventude com a vitória do Grêmio em casa, pagando 1,36. Ceará e Fortaleza, vitória do Ceará em casa 2,50, um empate a 3,10 e vitória do Fortaleza fora também a 2,50. Essas e todas as outras odds é na Pix Brasil, tanto das partidas do futebol nacional e do futebol internacional, da Europa, é lá, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas no Goiás, algumas notícias muito positivas que dão conta assim desta reformulação no clube alviverde. Aí quando o torcedor ele olha, torcer pro Goiás não tá fácil nos últimos anos não, porque você se depara com a notícia como essa, que jogadores irão sair, como o Vinícius, como o Getúlio, provavelmente também o Alano. Mas nos últimos anos a gente vem encarando aquela coisa, quando o Goiás libera alguns jogadores, ele consegue ir no mercado e contratar piores. Se a gente voltar para um ano atrás, o Goiás dispensava o Nicolas e o Matheus Peixoto e contratava o João Magno e o Matheus Babi na janela do meio do ano. Então assim, dispensou o Maguinho e contratou o Everton. Nessa temporada também, as chegadas, por exemplo, de zagueiros como o Edu e o Ian Souto, e não renovou com o Bruno Melo. Então, a cada decisão fica difícil, tá? Fica difícil a gente enxergar que será melhor. Mas é o caminho que a gente tem agora, tá? Não adianta lamber as feridas, não adianta insistir com os mesmos erros. Segundo informações do André Rodrigues, nesse momento, o Goiás negocia uma rescisão com o Vinícius, jogador que tem, sim, uma proposta dos últimos dias do Paysandu. Esse interesse deve voltar a acontecer para a disputa da Série B do Brasileirão. O Vinícius, que tem 30 anos de idade, nesta temporada, 9 jogos, não marcou gols, não deu assistência, é um jogador que de fato está perdido em campo. Não sei como explicar aqui o que o Vinícius faz, o que ele tem de ideia. Não acho que é por falta de vontade, nada disso, mas a confiança dele foi para o espaço. No ano passado, 7 gols marcados e 5 assistências em 47 anos, mas dá a impressão que se o Vinícius jogar 100 jogos pelo Goiás desse ano, ele não vai marcar gols. Então, quando a fase está assim, e não é de hoje, é melhor você dar um alívio para o jogador, vai buscar um outro clube, um alívio salarial também na sua folha, para buscar também atletas mais úteis na composição do seu elenco. Então a tendência nesse momento é que o Vinícius saia de fato ou para o Paysandu ou para o outro clube também, tem espaço tranquilamente na Série B. Assim como o centroavante Getúlio, 26 anos de idade, há muitos anos a gente não viu um jogador tão ruim vestir a camisa do Goiás. Uma pena, não acho que o Getúlio jogue só isso não, mas desde que foi contratado, já falei, não é um jogador para ser titular em um clube como o Goiás na Série B do Brasileirão, mas não esperava ser um jogador tão fraco assim. Em 9 jogos, não marcou gols, não deu nenhuma assistência, tem contrato só até dezembro, diferentemente do Vinícius, tem vínculo até o final de 2025. O Getúlio desperta o interesse do Guarani. Nesse momento, o Goiás trabalhando com a possibilidade de rescisão para ser repassado ao clube bugrino, outro entrando nesta barca aí também, o Getúlio tem contrato no Tombense, só está emprestado ao Goiás
até o final desse ano. E como falei, eu fico com um pé atrás ao falar assim, não, dispensa aí então 20 jogadores deste elenco. Por quê? Porque eu sei que o Goiás não vai contratar nesta mesma quantia para a Série B e também não dá tempo. Por isso que a minha expectativa com o Goiás nessa Série B desse ano, sendo bem franco aqui com vocês, é de uma campanha estável, tá? A não ser que o Márcio Zanardi consiga fazer aquilo que ele fez muito bem feito pelo São Bernardo. Se você pegar o elenco do São Bernardo desse ano e do ano passado, é um time que brigaria tranquilamente contra o rebaixamento na Série C do Brasileirão, sem heresia alguma aqui, tá? E ele conseguiu chegar nas quartas de finais, fazendo campanhas dignas. Nesse ano não avançou, mas teve a quinta melhor campanha no enredo geral. Mas ele já estava lá há alguns anos, tá? Então eu não tenho essa expectativa. Primeiro, que o Goiás vá no mercado e contrate aí 5, 6 titulares, né, que o torcedor tanto pede. Não acho que isso vai acontecer de forma alguma. Vai ser nesse nível, Marcão, jogador do Novo Horizontino, do Mirassol. E olha que tem até alguns bons lá, mas não serão os melhores também. Sendo bem sincero, minha expectativa está baixa. Acho que o Goiás ele vai mais tentar arar o terreno, vamos colocar assim, para um ano de 2025. É uma pena, tá? Mas do jeito que estava, o Goiás seria rebaixado para a Série C. Acho que com o Márcio Zanardi, se conseguir no mercado e contratar uns jogadores um pouquinho melhor, não cai. Mas ainda para subir, você precisa de algo a mais. Vamos ver, já tem 5 dias, né, da janela de transferências aberta. Até aqui a gente não vê nada de diferente no Goiás, né? Então por isso que eu falei. Se fosse um clube que tivesse a coragem de ir no mercado agora e trazer jogadores dignos, eu colocaria esta lista bem maior por sinal, tá? Por exemplo, nesse momento, quem eu vejo que não tem capacidade alguma de ajudar o Goiás na Série B? Johnny Lucas, Luiz Henrique, Alano, Vinícius e Getúlio. Esses daí eu não ficaria de hipótese alguma. Mas sendo mais amplo dentro dessa análise, se o Goiás fosse no mercado e trouxesse mais jogadores melhores, eu colocaria uma lista aí com Ian Souto, Edu, Everton, Wellington, Ian Lucas, Mateuzinho, Ivan Torres, vários jogadores que não mostraram nada nessa atual temporada. Alguns lampejos, enfim, mas para a Série B já fica claro que não dão conta. Tá? Então eu estenderia sim essa lista sem sombra de dúvidas. Como também tenho a certeza que o Goiás não vai contratar nesta mesma quantidade, é bem provável, se por exemplo o Edu e o Ian Souto saírem nesse momento, o Goiás fique naquele sufoco de ter no máximo 2, 3 zagueiros para uma competição tão longa como a Série B, né? Então não é o ideal, tá? Se o Goiás fosse e garantisse, olha, vamos trazer mais 2 laterais direito, vamos trazer mais um lateral esquerdo, você pode liberar um, tudo bem, mas não tem essa confiança na atual diretoria também, e não há tempo hábil para fazer isso, porque, volto a dizer, os melhores jogadores estão empregados. O Goiás só quer contratar jogador livre ou por empréstimo, não faz compensação financeira, não compete com salário, aí fica difícil. Aí o torcedor pode me perguntar, Guilherme, mas com esse pessimismo todo, mas não é possível que o Goiás não consiga subir? Não, eu vejo sim que pode acontecer, já vem falando isso desde o começo do ano. Por quê? Porque o Goiás já conhece o caminho das pedras da Série B do futebol brasileiro. É um clube grande, tradicional, conhece a Série B no aspecto de conseguir o acesso. Se fosse na Série A, o Goiás fazendo essa remontagem toda, eu acho que a chance de permanecer seria bem menor do que conquistar o acesso. Porque nessa Série B, a gente pode olhar para o próprio umbigo e falar, putz, o Goiás está uma decepção, mas qual torcedor da Série B não está com esse pressentimento? Sendo bem franco aqui com vocês, talvez o do Santos, do Ceará e o do Sport. Eu colocaria mais ou menos essa lista aí dos 3, tá? E olha que o Ceará, o Sport, o Santos, os 3 também oscilaram. Então não tem nenhum time voando na Série B do Campeonato Brasileiro, bem longe disso. Mas conta com elencos mais ajeitados. Por exemplo, o América tem um elenco mais ajeitado do que o Goiás, o Brusque, o CRB, o Ceará, o Coritiba, o Mirassol, Novo Horizontino, Paysandu, Ponte Preta, Santos, Sport e até o Vila Nova. Tá? Eu coloco ali os 2 mais ou menos no mesmo nível. Então, existe alguns clubes que estão no estágio mais avançado, de ter elencos melhores. Mas o Goiás é um clube grande, ele tem dinheiro, ele pode ir no mercado e contratar bons jogadores, ele tem um técnico em potencial. Então no futebol a gente teoriza muita coisa, mas o que vale é dentro de campo, né? Igual eu falei, o Márcio Zanardi pegando o elenco do São Bernardo, era um elenco muito tímido mesmo. E o que ele conseguiu fazer foi algo incrível, né? Em termos de desempenho, de resultado, principalmente. Pode fazer isso no Goiás? Pode, mas eu não contaria com essa receita mágica. Infelizmente, é como a diretoria pensa, acho que isso não vai mudar, tá? Até o começo da Série B.
torço muito para que esteja errado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto. Mas o primeiro passo é isso, a liberação de jogadores que já não demonstraram nada, não só nesse ano, mas também em temporadas passadas. Fazendo esse limpa, dando um espaço, né, para a cabeça aí do Márcio Zanardi, podendo ir no mercado e contratar aquilo que eles pedem, não seria um cenário impossível não. O Goiás ajeitando 5, 6 reforços titulares, tem bons jogadores nesse time, tem, tá? Nunca deixei de falar isso aqui no canal, só que eu esperava mais. Sendo bem franco aqui com vocês, eu esperava mais, vocês também, e o Goiás pode bem mais do que isso. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 para apostar como quiser. Esse bônus pelo link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!